Legal, agora que a gente conheceu então os componentes TR, to range e ATR, average to range, agora a gente pode falar sobre o último componente que é o stop. ATR, que é usar este valor ATR para determinar um valor de stop de uma operação que a gente esteja efetuando, né? Seja de compra, seja de venda. Então, antes da gente falar sobre o nosso código, o que eu vou fazer? Eu vou até remover e readicionar o stop ATR nativo, tá? Então vamos colocar ele aqui no nosso gráfico, sobreposto no nosso gráfico. Note que agora a gente consegue usar ele sobreposto no nosso gráfico, né? Porque agora a gente está na escala, na mesma escala de preço, e a gente vai ver como que isso acontece. Note que são os dois parâmetros nativos aqui, né? Desvio e período, né? Por padrão configurado em 20 períodos e desvio 2, tá? E aí a gente vai ver. Primeiro, vamos entender o indicador nativo, tá? Para depois a gente falar de programação, né? Note que as linhas se intercalam, né? Então a gente tem a linha vermelha aqui em cima, depois uma linha verde embaixo, depois a linha vermelha em cima. A vermelho e verde representa o lado da posição que você está. O lado que você está posicionado, né? E o valor de stop dessa posição. Então, no caso da linha vermelha, seria eu estaria numa posição de venda, que eu estaria carregando lá do passado, que não dá para ver nesse gráfico aqui, né? Mas não importa, né? No momento que eu sou estopado, né? Eu inverto a posição, né, para uma compra e agora eu tenho um stop de compra. Então esse é meu stop de compra, até que eu sou estopado e agora eu tenho numa posição de venda, né, meu novo stop, né? Então essa é a ideia do indicador stop ATR, tá? É te dar valores de stop para a sua posição, né, seja de compra, seja de venda. E como que ele faz isso? Tá? Então vamos observar um movimento que está começando, por exemplo, este movimento aqui, que seria de venda, né? Onde eu tenho aqui um valor de stop, né? No lado da venda. Eu tenho duas linhas aqui no meu código que vão determinar os valores de compra e de venda, né? Os stops ATRs de compra e venda. Eu já vou falar sobre as diferenças e a gente vai ver como que o nosso indicador vai ficar no gráfico, e você vai ver que tem uma grande diferença em termos de plotagem, né? Apesar dos valores serem os mesmos. A plotagem é diferente, a gente fala sobre isso depois. Eu quero que você entenda primeiro de onde estão vindo esses valores, né? Então vamos olhar a linha de venda, que é o lado que a gente vai usar como exemplo para estudar. O que a gente tem? A gente tem o preço de fechamento. Então seria o fechamento deste candle aqui, porque entenda que o stop ATR ele está sempre atrasado porque ele precisa que o candle feche, tá? Para que ele faça os seus cálculos aí, né, de stop, tá? Então ele vai estar sempre atrasado em relação ao preço, porque ele vai estar sempre usando a informação do candle anterior, porque é o candle que ele tem como fechado, né? Enquanto o candle está aberto, ele não vai calcular stop, porque não faz sentido. Você não pode mover o stop enquanto o candle está se movendo, né? Então você tem que usar o valor do candle anterior que está fechado, determinar um nível de stop e deixar o preço correr para ver o que acontece, né? E aí, quando este candle fecha, no próximo você determina, atualiza o meu valor de stop ou não, né? Então, por isso que a gente está sempre usando a relação a informação do candle anterior, tá? Então, apesar de que no código eu não estar determinando como fechamento 1, né, que seria o candle anterior, eu vou fazer isso na plotagem. Note que na plotagem eu determino, né, a plotagem 1, tá? Mas, como eu falei, a gente vai ver melhor sobre a plotagem já já, porque esse aqui é o indicador nativo, não é o nosso indicador, tá? Mas eu só precisava explicar isso para você entender, né? Aqui no gráfico que eu vou desenhar para a gente ver de onde ele está tirando esses valores. Então é o preço do fechamento, tá? E aí o ATR que a gente calculou
vezes o desvio, que é um parâmetro aqui, né, do nosso indicador, né? Então, se a gente usar este valor que a gente estava como referência, né, quem que é o ATR aqui? Tá? O ATR é o 0,16. Né? A gente estava plotando aqui, né, neste período. Né? Esses valores aqui, ó, são deste último período. Então, para esse nosso exemplo, não conta. Né? Então, a gente tem aqui 0,16 como a nossa linha púrpura, que é o nosso ATR. Né? O que ele faz? Ele pega o preço de fechamento, numa operação de venda, né, nosso stop lá em cima, ele soma, então soma este valor, o ATR vezes o desvio, né, e vem para cá. ATR 0,16 vezes o nosso desvio, que é 2, né, isso aqui daria em volta de 0,32, né, mais o preço de fechamento. Então, se a gente olhar em relação ao preço de fechamento do candle anterior, né, até o nosso stop ATR, você vê ali 0,33, claro, não tem arredondamento, não vou conseguir selecionar perfeitamente ali, mas você vê que, né, tá ali dentro ali dos valores, né, 0,33. Então o que ele faz é pega o preço de fechamento, soma 0,33 para cima, né, que foi o primeiro valor que ele encontrou aqui, né, de stop para o nosso stop ATR. Agora o que ele faz é ele vai continuar calculando valores de stop ATR. Porém, enquanto este valor não for menor que o valor anterior, ele continua repetindo. Quando ele encontra o valor de stop, que agora, no caso da venda, é menor que o anterior, né, ele traz o stop para baixo. Né, e assim ele vai fazendo. Então, vamos até aumentar aqui, ó. Pronto, que aqui vai ficar melhor de ver, né? Então, né, ele calculou o nosso primeiro stop ATR baseado aqui nesta amplitude aqui, né, 0,32, mais o preço de fechamento, e aí ele vem repetindo. Aí, opa, em algum momento ele fala, opa, o nosso stop ATR desceu. Opa, o nosso stop desceu. Nosso stop desceu. E aí ele vai, né, porque a ideia é formar essa escada de que, né, note que a nossa operação vem vindo a nosso favor, né, a gente está vendido, lembrando, né, então por isso o preço está caindo, então, ou seja, está a nosso favor, e o nosso stop vem descendo. Né? Vem descendo, até que, vamos limpar a tela, até que a nossa operação é estopada, e aí o lado da operação é invertida, agora vira uma compra. Né? E aí o nosso stop passa a ser aqui embaixo, e note que ele vai subindo, a escadinha vai subindo, né? Porque agora a nossa operação está indo a nosso favor para cima. Né? Então ele vai calculando o stop, opa, achou um valor maior, vai subindo e vai subindo. Agora você vai me falar, e esse aqui é um exemplo bom que eu quero mostrar. O stop aconteceu aqui. Tá? Você vai falar, mas não aconteceu aqui? Não. Por quê? Porque como a gente conversou, a gente precisa que o candle se feche para confirmar esse fato. Tá? Então note que aqui o candle não fechou acima do nosso stop ATR. Né? Ele chegou a passar, mas ele abriu aqui embaixo, mas ele voltou para fechar aqui, que é abaixo do nosso stop ATR. Então, ele segue o jogo. No candle seguinte, aí sim, aí o nosso candle fechou acima do nosso stop ATR. Aí ele encerra essa posição de venda e começa o lado da compra. Tá? Isso faz parte aí do algoritmo do próprio código. Tá? Não fui eu que defini. Note que esse aqui é um indicador nativo. Tá? É assim que foi desenvolvido o indicador. Tá? Então, essa é a ideia por trás do stop ATR. Note que é assim que ele traz para a escala do preço, porque ele soma em relação ao preço de fechamento ou subtrai, dependendo da direção. Né? Porque a gente falou, no lado da venda, o que ele fez aqui, né? Ele pegou o preço de fechamento, somou lá para cima e deu um stop na venda. Né? Na compra, o que ele faz? Ele pega o preço de fechamento, abertura, fechamento aqui, né? E subtrai, né? Para dar o nosso stop da operação de compra. Né? Então você note que aqui, ó, na compra é o fechamento menos o ATR vezes o desvio,
e no lado da venda é o fechamento mais o ATR vezes o desvio, tá? Então, o fechamento é quem traz o nosso valor aí para a escala de preço, tá? E aí eu tenho dois blocos de código para determinar que justamente esse fato, né, que conforme para reproduzir esse efeito, né, de escadinha, porque, claro, como a gente conversou, conforme o valor vai sendo calculado, né, só interessa para ele quando este valor, no caso da compra, aumenta, né? Enquanto o valor não aumenta, ele repete, mas aí a partir do momento que ele aumenta, por quê? É para reproduzir nós trazendo o stop para cima, né? Afinal, é o propósito do indicador, né? Agora, eu quero te mostrar em contraste, né, com o indicador que a gente está plotando através do nosso código, tá? Então, a gente tem aqui, ó, duas plotagens. A plot 1 é a compra e a plot 2 é a venda, né? Agora, note que no nosso indicador, né, primeira observação a ser feita, a gente não consegue reproduzir o efeito escada que o indicador nativo tem. O indicador nativo, podemos até colocar, vamos colocar o nosso. Deixa eu ver se eu consigo colocar o ATR como pontilhada. Ó, o ATR está pontilhado e o nosso agora está embaixo, é uma linha contínua. E você vai ver que ele plota ambas, né? Tanto superior como inferior. Primeira observação, tá? A gente não consegue reproduzir esse efeito escadinha do indicador nativo, tá? Isso é uma limitação da ferramenta de plotagem que a gente tem no editor de estratégias, tá? Mas note que o valor em si é o mesmo. E você vê isso a gente clicando aqui, ó, nos períodos do candle, né? Note que os valores correspondem, né? É o que está no meio, porque é justamente este desenho de escadinha que a gente não consegue reproduzir, né? E a outra observação é que no indicador nativo, né, ele intercala. O que quer dizer? Quando ele está na posição de venda, vamos dizer assim, né, ele plota só a linha vermelha. Quando é a posição de compra, ele plota só a linha verde. Né? No meu indicador, eu estou plotando ambas as linhas. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou até remover o indicador nativo agora para deixar só o nosso, né, para você ver o que isso fica na prática. Tá? Né? Então, ele plota ambas as linhas. Aí você vai falar, mas por que você não faz a lógica para plotar igual do nativo, né? E plotar só do lado da posição? Não tem muito propósito, porque o indicador já existe. Né? Para que eu vou reproduzir isso? Né? O que interessa para nós neste contexto é o valor numérico, o valor matemático da coisa. Né? Porque é o que a gente conversou, a gente quer tentar usar os valores do Stop ATR em outras ferramentas. Né? A gente não quer necessariamente ficar reproduzindo o indicador 100% fiel, porque qual que é o propósito disso? Né? Se eu já tenho ele aqui nativo, não ganho nada com isso. Né? Então, por isso que, para evitar também a complexidade do código desnecessária, né, a gente só está interessado nos valores aqui. Né? Tá? E basicamente esses dois blocos aqui, tá? Eu não vou entrar em tanto detalhe, porque isso aqui é algo que a gente entra mais em detalhe quando a gente fala sobre a lógica, né, do algoritmo, algo, por exemplo, que a gente faz com muito mais detalhe no curso, tá? Não daria para eu explicar tão a fundo aqui em vídeos de 10, 15 minutos, né? Mas basicamente, tá, para que você entenda, né, caso queira estudar, o que eu estou fazendo aqui é justamente ficar buscando o fato, né, de só me interessar enquanto o valor, enquanto o stop está indo na minha direção, né? Então, por exemplo, né, quando ele encontra um valor aqui, ele repete este valor até que ele encontre um valor menor, né? Ele fica repetindo até que ele encontre um valor menor, porque a ideia é que ele vá, né, o stop vá descendo junto com a minha operação, tá? Então, é isso que esses dois blocos, um para o lado da venda e um para o lado da compra, então esse do lado da compra e esse do lado da venda, é isso que esses dois blocos estão fazendo, né? Buscando um valor menor, senão ele repete o valor anterior, né? E aí você pode estudar aí com mais calma aí no seu tempo, tá?
Então, este aqui é o resultado final, né? O que importa, acho que para termos matemáticos, né, para quem quer usar em outras plataformas ou até mesmo como valor, né, manipular aí estratégias, criar outras regras de coloração, enfim, o que quer que você queira fazer, né, no final das contas, o que interessa de fato é isso aqui. Né, são os dois valores do nosso stop ATR, né, o do lado da compra e o do lado da venda, tá? Que a gente veio calculando, né? Note que aqui, ó, o stop ATR usa o ATR que a gente viu que usa o true range. Né? Então, a gente usou aqui o stop ATR, que usou o average true range, que a gente calculou aqui, que era a média do TR que a gente calculou aqui. Tá? Então, né, caso você não tenha assistido os primeiros vídeos, né, eu recomendo assistir na sequência, porque a gente começou falando sobre TR, depois falamos de ATR, e aí agora finalizamos aqui com o Stop ATR, tá? Então espero que tenha ajudado. Os códigos, como sempre, scapp.link/códigos, e a gente se vê aí nos próximos vídeos. E se tiver ideias agora de algo mais prático usando o Stop ATR, deixa aí, comenta aí que a gente pode tentar fazer algo um pouco mais específico aí, né? Um pouco mais contextual aí dentro de algum modelo. Beleza? Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.